Olá, tudo bem? Aqui é o Thiago Salem e hoje a gente vai continuar o assunto que a gente estava falando na aula anterior, no vídeo anterior, que era sobre condicionais, e aqui a gente vai falar sobre loops ou laços. Loop em inglês, laço em português é a mesma coisa, é uma outra categoria. Então, essa é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, já caiu 2 vezes aqui a minha gravação, estou gravando com o telefone celular, fazendo um teste, vamos ver se vai funcionar. Tem que lembrar de olhar para a câmera, que eu estava olhando sempre para o computador, agora tem que olhar para a câmera. Então vamos lá. No vídeo passado a gente falou sobre uma categoria de estruturas na linguagem C que se chamam condicionais. E dentro dessa categoria a gente tinha lá o if, a gente tinha o switch e a gente tinha o ternário, que é basicamente igual ao if, só que numa notação diferente. Hoje a gente vai falar sobre uma categoria diferente de estruturas. Então a gente vai falar sobre os loops ou laços, que é a mesma coisa, tá? E dentro dessa categoria a gente tem aí 3 estruturas, que é o while, o do while e o for. Eu vou tentar explicar as 3, se der tempo, se não der, vai ficar para o próximo vídeo, você já sabe, né? Bom, vamos explicar primeiro qual que é a diferença das estruturas condicionais para as estruturas de loop ou laço. Na condicional, o que acontecia? Era testada uma determinada expressão, uma determinada condição lógica, e dependendo do resultado, se fosse verdadeiro ou se fosse falso, o próximo comando ou o próximo bloco, que vinha logo depois da estrutura, seria executado, porém, uma vez só. Tá? Então, lá no if, tinha os parênteses, e quando era avaliado aquilo que estava dentro dos parênteses para descobrir se é verdadeiro ou falso, ele decidia, devo executar o que está vindo logo depois ou não devo. Ele executaria uma vez aquilo lá e seguiria executando o resto do seu programa normalmente, linha a linha. Aqui nos loops ou laços há uma diferença. Os loops, eles permitem você executar repetidas vezes a mesma tarefa, tá? Ou a mesma sequência de tarefas. A primeira estrutura que a gente vai ver é o while. Então eu vou colocar aqui já, estou com o nosso programinha básico, né? Então, while. E logo depois do while a gente faz que nem o if, a gente coloca os parênteses. E dentro desses parênteses, você já deve estar acostumado, né? Vai ter uma expressão lógica, uma condição ou uma expressão lógica, que é um misto de várias condições, e vai ser avaliado. Dependendo do resultado disso aí, se for verdadeiro ou falso, ele vai decidir se ele vai continuar executando aquilo que está logo depois dele. E ele vai executar indefinidas vezes até que aquilo que está dentro do parênteses vire falso. Enquanto for verdadeiro, o que está dentro do parênteses, ele vai continuar executando o que vem depois. Uma vez que o que está dentro do parênteses vire falso por algum motivo, ele para de executar o que está dentro do laço. Então vamos lá, vamos usar nosso famoso printf de guerra aqui para demonstrar como o while funciona. Vou dar um espaço aqui para não poluir a tela, vou escrever aqui dentro do laço. E por enquanto eu não vou colocar a quebra de linha, tá? Só para você poder ver o efeito que vai dar isso aqui. Vamos fazer um teste primeiro. Como você sabe, a primeira coisa que a gente faz é testar ele com falso. O que vai acontecer aqui? Vamos fazer um teste. gcc app.c -o app. Legal. Se eu executar aqui, o que você acha que vai acontecer? Se você falou nada, você acertou. Então, normal, né? Você sabe que eu sempre mostro as coisas para não acontecer nada. Quando a linguagem C chegou aqui, o que ela fez? Ela viu, opa, tem um laço, preciso avaliar o que está dentro dos parênteses. Vou descobrir se aquilo é verdadeiro ou falso. Viu que tinha um 0 lá. O que 0 significa em linguagem C? 0 é verdadeiro ou é falso em linguagem C? 0 é falso, como a gente aprendeu lá na aula de lógica. Se você não viu a aula de lógica, procura aí em algum lugar que você vai encontrar. Quando ele viu que era falso, ele chegou à conclusão que era falso, ele simplesmente não executou aquilo que vinha depois e continuou a execução do programa normalmente. Ele encontrou um return 0 e acabou a execução do programa. Vamos agora fazer o oposto. Vamos colocar um valor aqui que seja verdadeiro. Para a linguagem C, o que é verdadeiro? Qualquer coisa que não seja 0. Então pode ser aqui -10, pode ser aqui 20, pode ser qualquer coisa, desde que não seja 0. Vamos então colocar aqui um número aleatório qualquer, vou botar aqui o número 10.
Vamos compilar. E o que você acha que vai acontecer agora? Bom, se você entendeu para que serve um laço, você deve ter imaginado que ele vai imprimir repetidas vezes isto aqui, tá? Dentro do laço. Ele vai ficar executando esse printf aqui indefinidamente. Ele executa, ele volta para o while e pergunta: o que está dentro do parênteses ainda é verdadeiro? Enquanto aquilo dali for verdadeiro, ele vai continuar executando printf. E não vai acabar nunca. Nesse nosso exemplo aqui não vai acabar nunca, porque a gente nunca vai mudar aquele 10 dali. Então, vamos lá, vamos executar e voa lá. Tá imprimindo dentro do laço como se não houvesse amanhã. Como é que para isso aqui? A gente aperta Ctrl C. Se você fez lá o nosso curso de terminal, você sabe que Ctrl C é seguinte, de interrupção. Vamos, então, modificar isso aqui. Eu vou deixar aqui, então, por enquanto 10 mesmo. E eu vou pegar e vou colocar aqui, então, printf ainda dentro do laço. O que vai acontecer aqui? Ainda dentro do laço vai ser executado? Na sua opinião? Lembra-se que eu falei lá no if que a gente precisa colocar um bloco logo depois da estrutura para indicar que todos aqueles passos estão sendo considerados e não que é só o próximo. Aqui no while é a mesma coisa. Esse while ele nunca vai sair daqui e nunca vai passar para a próxima linha, ok? Se a gente quisesse que isso aqui fosse executado também, a gente teria que vir aqui e colocar um bloco logo depois do while. Assim, tudo isso aqui pertence ao bloco do laço. Então o while vai chegar aqui e vai perguntar 10. 10 é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então ele vai pegar e executar tudo que está dentro do bloco. Esses dois printfs. Aí ele terminou a execução. Opa, beleza. Agora eu sei que é um while, eu vou voltar lá para o começo e vou perguntar de novo. Ainda o que está aqui é verdadeiro? Sim. E vai continuar executando isso aqui indefinidamente. Eu vou compilar isso aqui para você ver o resultado. Opa, esqueci de um ponto e vírgula. Pronto. Compilar. Pronto. Você não está conseguindo entender muita coisa aqui porque ele está imprimindo tudo junto, ok? Mas você pode ver aqui que ele está imprimindo. Cadê? Dentro do laço, ainda dentro do laço. Ele está juntando tudo. Por que ele está juntando tudo? Porque eu não coloquei a quebra de linha. Então vamos colocar a quebra de linha para ficar um pouco mais legível. Compilar e rodar. Legal, agora você está vendo que realmente ele está executando aqui indefinidamente. E por que isso? Porque 10 nunca será mudado aqui nesse nosso programa. 10 vai ser sempre 10 e 10 vai ser sempre verdadeiro em linguagem C. Então, como é que a gente faz para isso aqui não ficar imprimindo eternamente? A gente pode definir alguma regra para o while para ele imprimir uma determinada quantidade de vezes. E como é que faz isso? Vamos usar uma variável. Então a gente pode vir aqui e colocar aqui um contador, por exemplo. Esse contador vai começar em 0. Tudo na computação começa em 0, então o nosso contador também vai começar em 0. E aqui, em vez da gente colocar simplesmente o valor direto, a gente vai colocar uma expressão lógica que vai ser avaliada. Vamos fazer assim, contador menor do que 10. Legal, o que vai acontecer aqui? Vamos fazer um teste. O contador primeiro começa como 0, tá? Ele vai iniciar como 0, vai chegar no while. Vai perguntar, contador é menor do que 10? Isso aqui vai ser substituído por 0, tá? Porque é isso que tem dentro da variável. Então, um contador menor do que 10, isso aqui retorna verdadeiro, porque contador realmente é menor do que 10. 0 é menor do que 10. Então, ele vai executar isso aqui, tá? Tudo que está dentro do bloco. Printf dentro do laço e printf ainda dentro do laço. Chegou no final do bloco, vai voltar para o começo e vai perguntar, contador é menor ou igual a 10? Contador ainda é 0, ninguém modificou o conteúdo do contador, então ele continua sendo 0. Isso significa o quê? Significa que esse programa também não vai nunca parar de imprimir isso aqui, e eu posso provar para você simplesmente vindo aqui, compilando e executando. Exatamente a mesma saída. Só que agora, o que a gente pode fazer é que aqui dentro do laço, a gente pode simplesmente vir aqui e modificar o conteúdo do contador. A gente pode falar para ele assim, contador, quando chegar aqui, vai ser igual a contador mais 1.
Ou seja, cada vez que ele passar por essa linha, o contador vai aumentar um número. Ele vai pegar o valor anterior e vai somar 1. Da primeira vez, o contador vai ser 0, então ele vai executar 0 mais 1 e o contador vai virar 1. Vai chegar no final do bloco, vai voltar lá no começo e vai perguntar: 1 é menor do que 10? Verdadeiro. Vai executar o bloco de novo. Quando chegar aqui, agora o contador tem 1. Então ele vai fazer 1 mais 1 e vai colocar esse resultado dentro do contador. Então a gente está sempre apagando o valor anterior e colocando um número que é exatamente ele mais 1. A gente chama isso de incrementar. Incrementar o contador. Existe uma forma melhor de fazer isso aqui em linguagem C, eu só estou colocando dessa forma por questões didáticas. Eu já vou explicar para você uma forma melhor de fazer isso. Legal. Então, se você está prestando atenção aí, se você já está raciocinando o que vai acontecer, você já pensou, poxa, ele vai imprimir 10 vezes e vai sair do laço. Sim, é isso que vai acontecer. Vamos então fazer um teste. Legal, agora você viu que ele saiu, ele terminou a execução do programa. Ele executou 10 vezes e saiu. Vamos contar para ver se foi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Quando o contador chegou em 10, o que aconteceu? Ele perguntou aqui, 10 é menor do que 10? Não, 10 é exatamente 10. 10 é igual a 10. Então isso aqui retornou falso e, por consequência, isso aqui não foi mais executado, o while saiu do bloco e ele continuou a execução aí do resto do programa, que era o return 0. Beleza, se você quiser, você pode vir aqui e ainda imprimir. Então, vamos tirar esses printfs. A gente vai vir aqui e vai imprimir o conteúdo de contador. Você se lembra que a gente pode simplesmente vir aqui e colocar um %d? Porcento não. Porcento. Teve umas aulas aí do curso de Shell que eu fiquei falando cifrão no lugar de porcento, o pessoal reclamou lá. Então é %d. A gente fica usando linguagens diferentes e daí dá um nó na cabeça. Então aqui é %d e a gente diz para o printf o que a gente vai imprimir, que é o contador. Ele vai substituir esse %d pelo conteúdo da variável. E a gente vai vir aqui e vai colocar um /n para fazer a quebra de linha, logo depois. Então ele vai substituir esse %d pelo conteúdo de contador e vai quebrar a linha. Tá? Vamos compilar e ver o que acontece. Legal. Primeira iteração. Cada vez que entra no bloco, quando a gente está falando de laço, de loops, cada vez que ele entra dentro do bloco, dentro do laço, a gente chama de iteração. Então, a iteração é tudo o que ele vai executar aqui dentro. Na primeira iteração, o que ele fez? Ele imprimiu o contador, e o contador era 0 da primeira vez. Então, tá lá, 0, da segunda iteração era 1, da terceira era 2, e assim por diante até chegar em 9. Quando chegou em 10, ele não entrou aqui dentro e continuou a execução, que era o return 0. Beleza, já aprendemos o while, agora a gente vai aprender o do while. O que é o do while? É muito parecido com o while, só que ele tem uma sacadinha aí. O while, a primeira coisa que ele faz é perguntar se ele deve executar o bloco. Ele vai vir aqui e fazer ele vai resolver essa expressão lógica e vai perguntar: contador é menor ou igual a 10? Dependendo do resultado, ele vai executar o que está aqui dentro. O do while, ele é diferente. Ele primeiro executa o bloco e depois pergunta: devo continuar executando? Vamos mostrar. O do while funciona desta forma aqui. Primeiro você faz um do, aí você abre o bloco, coloca tudo que você quer que ele imprima, tudo que você quer que ele execute dentro do bloco, e quando terminar de executar o bloco, ele vai perguntar: devo executar o bloco novamente? E aí sim ele vai tomar a decisão se deve voltar para o começo do bloco e executar e continuar nesse loop aqui. Tá? Então o do while ele é simplesmente isso. Ele primeiro executa, ele não pergunta nada, ele simplesmente executa o bloco e depois ele vai perguntar se deve continuar executando. É exatamente isso. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Opa, esqueci um ponto e vírgula no final.
depois do while aqui, quando você está usando do while, você tem que finalizar ele com um ponto e vírgula. Pronto, agora vamos executar. Legal, foi a mesma saída. Aí você pergunta, tá, então não tem diferença nenhuma. Tem sim, por quê? Vamos fazer um teste. Vou colocar isso aqui, while 0. Se o while estivesse lá no começo, o que aconteceria? Você já viu o while 0 lá no começo. Ele não entraria no bloco, ele simplesmente pularia o bloco e continuaria a execução normal do seu programa. Se eu estou usando do while, então primeiro eu estou falando executa o que está aí dentro e depois você pergunta. E ele, quando chegar aqui embaixo, ele vai falar, opa, é falso, então não vou executar. Isso significa que isso aqui seria executado uma vez e não mais do que isso. Vamos ver se é isso que acontece. Pronto, exatamente o que aconteceu. Entrou aqui dentro do laço e depois foi perguntar. E daí ele chegou à conclusão que o conteúdo do while aqui da nossa expressão era falso e ele continuou a execução do seu programa normalmente. Legal? Eu acho que eu vou fechar essa aula por aqui, eu vou deixar o for para a próxima, porque eu acho que eu não vou ter bateria suficiente no telefone e nem espaço para gravar tudo. Então, para evitar qualquer risco de perder essa aula, eu vou publicar assim, e na próxima eu falo somente sobre o for, porque o for é uma das estruturas que você vai mais usar e vai demorar mais tempo para explicar. Então, hoje fica só como o while e na próxima aula a gente vai falar sobre o for. Se você gostou aí dessa aula mão na massa que eu estou fazendo, dessa série de vídeos, vai lá no meu site e se inscreve. E eu deixei esses vídeos agora públicos aqui no YouTube, eles não estavam públicos, agora eu deixei eles públicos. Se você quiser se inscrever no canal, eu estava meio resistente em fazer isso, não deixar público, mas eu resolvi deixar. Então vai lá, faz aquele processo normal que você já conhece, coloca aí um joinha, sei lá, se inscreve no canal. Mas não esqueça de se inscrever, de deixar o seu e-mail lá no meu site, porque é por lá que eu aviso novos conteúdos. Geralmente, se você for lá em qualquer canal aí, você vai ver que o YouTube só avisa 10% de quem está inscrito. Então, pelo e-mail eu consigo avisar todo mundo sem ter problema nenhum. Quando tiver novidades aqui no canal ou lá no site, eu vou avisar você por e-mail, tá bom? Então fica aqui meu abraço, espero que você tenha gostado da aula e a gente se vê. Falou!